Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, tudo bem? André Bona em mais um BonaCast aqui, batendo papo com você sobre finanças, investimentos, estilo de vida, culinária, esportes e tudo que você puder imaginar de acordo com a inspiração do momento. Bom, no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, né? Que curiosidade falar sobre investimentos, hein? Mas basicamente o que eu queria falar com vocês é bater um papo sobre métodos de alocação, métodos de investimento que existem por aí, né? Diversos, né? Alocação de portfólio, o modelo de Markowitz, 80-20 e vários que vão se proliferando ao longo do tempo, uma vez que as pessoas querem, na verdade, as pessoas, não as pessoas só, apenas os investidores, mas também é um desafio acadêmico e profissional você criar métodos, né? Você tentar maneiras eficientes de alocar os recursos que você tem disponíveis nos mercados financeiros, né? Então, uma das maneiras de alocar recursos. Então, assim como é um desafio para as empresas alocar recursos corretamente, né? Dizer para quanto que vai para cada área, quanto que vai ser empregado em capital humano, quanto vai ser empregado em treinamento, quanto vai ser empregado em marketing, pesquisa e por aí vai. Para o investidor, o grande desafio de alocação de capital se resume a ter uma maneira de distribuir corretamente esses investimentos de uma maneira otimizada, de uma maneira que traga para ele melhores resultados, reduza riscos e tudo isso, né? Basicamente, a minha observação sobre todos esses métodos, eu já fiz aqui vários vídeos sobre alguns métodos, sobre teoria de portfólio de Markowitz, por exemplo, eu fiz um explicando o que é, já tem muitos anos aqui no canal, e outro fazendo de críticas ao modelo, né? Então, duas visões. Já coloquei aqui muito antigamente, nos primórdios do canal, sei lá, em 2013, 2014, não sei quando, botei alguma coisa sobre método 80-20, aquele que você vai balanceando. Método 80-20 não, desculpa, a regra dos 100, tem a regra dos 100, a regra dos 80, que é aquela que você pega o número 100, diminui da sua idade, aí você vai ter o percentual que você vai alocar em renda fixa e renda variável, né? E uma variação dele é a regra dos 80, que é a mesma coisa. Enfim, todo mundo está atrás de uma maneira de fazer alocação, né? Só que existe uma similaridade muito grande com a maioria dos métodos que são divulgados e que eu acho que é a maior fraqueza de todos eles, que é basicamente eles ignoram a individualidade, né? Todos os métodos que você faz, eles ignoram que as pessoas possuem diferentes objetivos, diferentes estilos de vida, diferentes reações diante de situação de risco, e que seria praticamente uma imbecilidade que uma fórmula pronta pudesse dar um respaldo de decisão e de alocação que contemplasse todo mundo. Isso não é sequer razoável. Você imagina que você estabelece que um método de alocação seu seria usado para você e para todos os investidores ao redor do planeta, de uma mesma forma. Então, essa questão já torna qualquer método que não coloque as necessidades do indivíduo na frente como, eu não diria nem enganador, mas diria fraco mesmo, diria algo que não se sustenta ao longo do tempo. Então toda vez que eu chego lá e falo assim, eu vou fazer um investimento que eu vou dividir assim, assado, 10% nisso, 10% naquilo, onde você só está considerando para essa divisão um percentual que você sabe-se lá de onde você tirou, não tem sustentabilidade, é meramente um chute. Então você pode colocar qualquer percentual aí que você quiser, jogar na roleta, os números que der, você vai lá e faz isso, joga no dado e pronto. E aí dá qualquer coisa, e qualquer coisa serve e está feita a sua alocação. Pode ser, inclusive, que fazendo assim seja até muito mais eficiente do que você gastar muito tempo fazendo essas coisas, né? Pensando sobre isso. Então, todo método que eu vejo que não considera na largada, ou seja, na premissa inicial de todas, as diferenças entre os indivíduos, a particularidade do indivíduo, para mim, não é nem enganador, é fraco mesmo e não passam de ensaios. Você pode até utilizar essas contribuições em uma parte da sua carteira que de repente faça sentido, mas para mim é de uma fraqueza
lamentável. Primeiro que você, quando faz esse tipo de distribuição, você não considera aquela questão básica de que os investimentos, os produtos financeiros, cada um tem uma serventia. Então você pega e mistura tudo num balaio só e depois você vai fazer uma mensuração de retorno em cima de um balaio de gato lá que você juntou tudo e colocou como se todo mundo servisse para a mesma coisa, né? Então um investimento com liquidez, o outro sem liquidez, o outro é renda variável, o outro é fundos imobiliários, está tudo no mesmo pacote. Então isso por si só já mostra uma falta de compreensão da serventia dos investimentos para as finalidades a que se destinam. Quando você realmente não sabe o que você está fazendo, você não sabe para que os investimentos servem, você pode até ser seduzido por esse tipo de método de alocação que vai dar percentuais para essas classes de ativos de uma maneira completamente arbitrária, né? Que até parece que foram feitos grandes estudos para elaborar, mas nada disso. Qualquer estudo que foi feito em cima disso foi estudo feito em cima de realidades passadas, e na realidade passada eu provo o que eu quiser. Você prova o que você quiser. Você escolhe a sua rentabilidade passada e se qualquer coisa der errado, você fala, não, mas não era esse ativo, era o outro, você errou o ativo. Muito simples fazer isso. Então para mim, métodos de alocação que não partem como premissa inicial da realidade particular do investidor não passam de lorota. Aí é o seguinte, e aí existe outra coisa, muitos desses métodos eles vão se apoiar em divisões que consideram estatísticas, né? É por causa da volatilidade, que vai controlar a volatilidade, é por causa disso, aquilo outro, isso é tudo estatístico, tudo observação estatística. Então, quando a gente parte para algo como observação estatística, série histórica, uma série de estudos que você vai fazer, você jamais consegue fazer isso rascunhando num papel velho na sua frente, numa mesa com a caneta. Por quê? Porque você vai ter que fazer conta, vai ter que buscar bases históricas, você vai tentar racionalizar algo que não tem necessidade. Então eu diria para você que esse tipo de método é feito para econ, né? O que é econ? É o homus econômico, né? Como a gente está vendo no nosso grupo de estudos comportamental e na leitura do livro do Richard Thaler, ele fala muito bem isso, econ seria aquele indivíduo que toma 100% das decisões procurando que sejam racionais. Só que a gente vê que na verdade não existe econ, né? E ele faz uma diferenciação entre econs e humanos e uma série de testes da teoria comportamental ao longo dos últimos 4 ou 5 décadas mostram que as pessoas, nós todos, nós mesmos, né? Não estou falando os outros, nem você também que está ouvindo, eu também, tomamos decisões que nem sempre são racionais. Então não dá para partir dessa premissa, existem os viéses cognitivos e tudo mais. Então isso significa que não tem personalização. E como não tem personalização, eu quero deixar muito claro para você. Você pode chegar e falar assim, não, mas a minha estratégia é bacana, é correta, funciona. Você pode pode ser até que você esteja correto. Só tem um detalhe, um outro detalhe. Primeiro, eu acho muito frágil, mas um outro detalhe que eu acho frágil é você fazer distribuições assim por classe de ativos em percentual sem uma reflexão um pouco mais profunda sobre a serventia dos produtos, dos investimentos, né? Mas tem um outro fator que é o seguinte, vamos supor que você esteja certo. Estou certo e daqui 20, 30 anos aquele método de alocação que você usou foi o mais rentável, né? Primeiro que quando a gente fala disso, a gente está falando de buscar o mais rentável. A gente já sabe, já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, que esse negócio de mais rentável não quer dizer muita coisa não. Porque mais rentável, em que circunstância? Eu vou buscar o mais rentável, mas eu preciso do dinheiro mês que vem. E aí, o que adianta ser o mais rentável? O que adianta ser mais rentável em 20 anos se eu preciso do dinheiro em 5? Então, tem outras variações que nos mostram, e é o que eu sempre defendi ao longo de todo o tempo que eu falo de educação financeira, investimentos, e desde a época que eu atendi investidores individualmente, que é o seguinte, cara, o investimento serve para você realizar coisas, para você realizar o objetivo de vida. Então não é para você simplesmente ficar olhando a rentabilidade. Uma pessoa que tem uma rentabilidade maravilhosa, mas que não junta, não vai atingir o objetivo. E a outra pessoa que tem a disciplina de ficar juntando e fazendo uma alocação
boa, vai atingir o objetivo. Então, o que adianta? Legal, você vai poder falar com seus coleguinhas, criancinhas, todos seus amigos adolescentes do lado. Ah, não, André, mas eu não sou adolescente, tem 40, 45 anos, mas esse papo é de adolescente mesmo. Então você vai pegar lá com seus amigos do adolescente, você vai ser o tiozão lá do aniversáriozinho do adolescente e vai falar, rendeu tanto, rendeu tanto. Isso é conversa de criança e adolescente. Então é o seguinte, o principal ponto é que você pode até estar certo, mas você dificilmente vai conseguir se manter na estratégia em longo prazo. Por quê? Porque você não tem nada para se agarrar. É aquela mesma história, quando a gente já mencionou várias vezes, né? A história do fundo lá, que foi gerido pelo Peter Lynch, de 1977 a 1990, 13 anos, com a média de rentabilidade anual de 29,2%. Né? Só que o que acontece? É média anual, né? É média composta. Então não significa que ele rendeu isso todo ano. Então, só que mesmo assim, quando foi feito um estudo para verificar os cotistas do fundo dele, a maior parte teve um desempenho pífio ou até perdeu dinheiro. Por quê? Porque as pessoas, quando tem os momentos de baixa, elas resgatam e depois voltam a comprar depois que o fundo está 3, 4 anos dando excelentes resultados. Elas não ficam. Por que elas não ficam? Elas são afetadas por esses resultados de curto prazo. Então, por mais que você defina uma estratégia linda, maravilhosa, faça uma planilha Excel e tudo, na hora de executar, aí é que a porca vai torcer o rabo. E você não vai se manter na estratégia. Você não vai se manter porque você não tem nada que te conecte àquela decisão. É uma decisão baseada apenas em números, em produtos, do mercado financeiro e um monte de lorota sobre volatilidade, economia, que o tempo todo vão ficar enfiando ideia errada na sua cabeça e volta e meia você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo com a minha carteira aqui agora? Aí quando chegar lá uma crise tipo essa que a gente vivenciou mais especificamente nos mercados financeiros em março de 2020, quer dizer que a bolsa caiu metade, você vai olhar para a sua carteira e vai falar assim, e agora? O que eu faço com o método? Ah, perdi o emprego, o que eu faço com o método? Aí você vai falar, aí você vai ver que você tinha um monte, às vezes, de renda variável, porque a sua idade dizia que você tinha, mas você perdeu o emprego, você vai ter que sacar. E aí, o que você vai fazer? Então, é muito bonito a gente falar de todos esses métodos com essas complicações estatísticas e dá até para você parecer realmente inteligente falando sobre isso, né? Dá até para você tirar uma onda e tudo, como a gente falou na festinha dos adolescentes, que o pessoal nem vai querer que você participe, não. Olha esse tiozão aqui enchendo o nosso saco aqui na nossa festinha de adolescente. Mas ali vai caber perfeitamente. Ali é um tipo de conversa que cabe perfeitamente. Só que você não tem nada a se apegar, você só tem números e estatísticas que na hora que aquele evento acontecer e a realidade da sua vida se impuser, você vai ter que tomar decisões que vão pegar o método e rasgar ele no meio. Como que você vai se conectar a esse método se esse método é uma escolha aleatória que não tem nada a ver com a sua realidade de vida? E outra coisa, como que você vai ter uma aferição adequada se aquilo foi bem, ou está indo bem ou não está indo mal? Ah, eu tenho uma aferição porque a volatilidade eu controlei. Que volatilidade, meu? Que volatilidade? Que alguém aqui se alimenta de volatilidade, alguém respira volatilidade, alguém sonha com o objetivo. Não, o objetivo da minha vida é ter pouca volatilidade. Mas que conversa de maluco. Então não tem esse negócio, você não tem uma aferição. É diferente você ter uma aferição adequada assim, não, eu estou caminhando em direção ao objetivo aqui que eu tracei, que é me aposentar com tal idade. Ou estou caminhando aqui em direção ao objetivo que eu tracei, que é ter uma segurança financeira em caso de crise econômica, ou estou caminhando aqui para uma coisa que é eu comprar o meu imóvel, que é eu comprar minha casa, que é eu pagar o casamento da minha filha, que é eu pagar o meu próprio casamento, que é eu, enfim, o objetivo e o sonho cada um tem, que é eu dar uma volta no mundo de veleiro, que é eu morar na Austrália, não interessa o que é. Estou me aproximando disso, é isso que me dá aferição. Então, quando a gente pega num método que só se baseia nos produtos e nas variações desses produtos do mercado, você não tem nenhuma ancoragem na sua vida real. E isso vai fazer que nem que você execute aquele método daquela maneira, você vai conseguir caminhar muito, porque aquilo não vai ter longevidade. Não vai ter longevidade. Então toda hora surge um método, mas todo método que você olhar de novidade, pense nisso que eu estou falando. Olhe esse método e fale, onde esse método está ancorado na minha realidade particular?
Se não tiver, desculpa, mas ele na execução, na apresentação, ele pode ficar bonito, PowerPoint e tal, faz uma apresentação para você mesmo e tal, né? Convence sua família, ó, isso aqui, um negócio inteligentíssimo e tal, mas na hora da execução vai ser frágil, igual a casa de palha dos três porquinhos, meu. No primeiro sopro do mercado, você vai ver sua método de alocação inteligentíssimo morrer, acabar. Então, métodos de alocação normalmente complicados, que não te colocam no centro da decisão, no centro das premissas de decisão, cara, descarte. Descarte, porque é conversa fiada, não funciona, tá? Mas foi o Markowitz, ganhou o prêmio Nobel e tal, e ele fez, tá, mas já ganhou um monte mostrando o contrário. E outra coisa, você vai ficar preso nos discursinhos de autoridade? Ah, não, mas mas tem um monte de cara que diz o contrário dele também, que é muito famoso. Então você vai ficar no discurso de autoridade? Usa a sua cabeça. Você tem a cabeça para quê? Para você seguir a cabeça do outro, sem raciocinar, sem refletir, sem nada? Então para que serve a sua? Então você agora é uma vaquinha de presépio, que vai sendo conduzido da maneira como aparecem as informações para você. E isso é tão ruim, não tem tão pouca ancoragem para você perceber que aquilo serve para você. Você fica tão desconectado daquilo que você só decide por esse tipo de discurso de autoridade. Só por isso. Ah, porque é o método do prêmio Nobel. Ah, entendi. Então, já que é o método do prêmio Nobel, ele serve para mim também, né? Se ele fez e ganhou um prêmio por isso, deve servir para todo mundo, então serve para mim também. Ou aquela coisa, é o método do prêmio Nobel, serve para todo mundo, serve para mim, né? Aí é o argumento contrário. Então, você sempre tem argumentos, assim, você sempre tem coisas que você pode colocar, mas a questão é que se você não tiver uma metodologia clara que coloque você no centro da decisão, quando o problema vier, quando a volatilidade dos mercados vier, você vai ficar à deriva. Você vai ficar à deriva. E, principalmente, tem uma outra coisa que vai acontecer. Quando você usa um método de investir, qualquer que seja ele, uma das vantagens é que ele te isenta de vieses, porque você define as premissas antes e segue. Então isso seria um lado bom de você seguir lá uma teoria moderna de portfólio, uma regra do 100 ou regra do 80 e tal. Isso seria legal. Beleza, seria legal. Só que na hora que der o problema, que o mercado balançar e tudo aquilo, aí você vai ver todos os seus vieses vindo à tona para poder se desfazer daquela posição ali. Usar justificativas que você nem vai perceber, que vão parecer inteligentíssimas e racionais, mas que na verdade você vai ficar realmente em maus lençóis, sem tomar decisão, sem saber o que está fazendo. Isso acontece porque aí você vê um método, aí depois você vê outro, aí depois você vê outro, e você vai navegando ao sabor dos ventos, e no final das contas, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar comprando investimento, vendendo investimento, gerando taxa para intermediário, para as instituições financeiras, gerando imposto para o governo sem necessidade. Você vai ser a base da cadeia alimentar do mercado financeiro. Você vai ser justamente aquele indivíduo que alimenta todo mundo. Você vai ser o cara que compra o curso, você vai ser o cara que compra o livro, você vai ser o cara que faz as operações de intermediação, você vai ser o cara que paga os impostos, você vai ser o cara que faz tudo, menos cuidar do seu patrimônio e ganhar dinheiro. Então, apesar da ideia do método ser sempre muito boa, ter um método é melhor que não ter nenhum, as confusões de métodos, elas também nos trazem uma sensação de ter, mas na verdade a gente não tem, porque a gente tem ali, teoricamente ou intelectualmente, mas na realidade, na hora que a vida se impõe, você vai sentir as coisas no seu estômago, a realidade acontecendo, você vai ver que você vai ser quase que levado com uma força extraordinária a abandonar qualquer método que não esteja ancorado em você mesmo, certo?
E aí o seguinte, se você tiver ancorado, e se isso acontecer, você vai ficar trocando de método, ou mesmo que você tenha a disciplina, a maior de todas, a gente sempre se acha o maior de todos, né? Então mesmo que você seja realmente um cara diferenciado, que segue tudo com disciplina, aconteça o que acontecer, na maior trovoada de todas, você vai estar lá firme, forte, vendaval, você vai estar lá quietinho com seu guarda-chuva, aguentando o tranco. Você pode ser forçado a mudar a sua posição. Você pode ser forçado por uma questão de outros fatores que vão te influenciar, como alguns exemplos que eu já citei, perder o emprego, precisa ajudar um parente, e aí você já desfaz a situação toda. Então, sobre métodos de investimento, método de alocação, o que o tempo me mostrou, tá? Em experimentação individual, em estudo, em uso e aplicação com vários investidores ao longo do tempo, coisa que eu mesmo ensino desde 2015, né? Que é um método de alocação baseado em objetivos, né? Onde cada produto tem uma serventia, você vai usar conforme a serventia, então aconteça o que acontecer, é só você olhar os seus objetivos e fazer ajustes, e se não for necessário, nem é fazer ajuste não, você vai ter o conforto para permanecer nas posições, porque você sabe que determinadas coisas não vão te afetar, você sabe que uma crise de mercado não vai te fazer faltar dinheiro para comprar no mercado, nem para comer, nem se você perder emprego, nem nada disso, você está blindado. Então, o que eu acho é que qualquer método de investimento que não parta da realidade, da possibilidade de considerar as realidades do investidor, é fraquíssimo. E só não chamo de enganação porque eu acho que para ser enganação ele precisaria ser um pouco mais inteligente para depois virar enganador. E no caso eu acho que ele não chega nem ao nível de ser enganador, ele é fraco mesmo, tá? Então quando a gente fala disso, é sempre muito, muito importante pensando que na realidade que acontece com cada um de nós e o que a gente é levado a tomar de decisão, né? Então, é muito cômodo, tá? Agora presta atenção no que eu vou falar. É muito cômodo o estabelecimento de métodos de alocação que não considere a particularidade do investidor, mas é cômodo para quem? É cômodo para instituições financeiras intermediárias que não estão interessadas no seu desenvolvimento. Por quê? Porque ela pode estabelecer um método que ela não precisa perguntar quem é você, o que você deseja, o que você quer fazer, nada. Ela só vai falar, o método é esse aqui, então nós vamos fazer um perfil aqui, dividir desse jeito, mais ou menos assim, acabou, serve para falar, que bom, isso aqui, o prêmio Nobel fez assim e tal, o outro fez assim, e aí eu posso ter 200 mil clientes e atender sozinho. Então eu vou ganhar dinheiro pra caramba e você se adequa ao meu método. Entendeu? E eu vou arrumar todos as justificativas para você seguir um único método que não considera nada de você. Então, para quem vai te vender a execução de serviços com métodos assim, é extremamente maravilhoso. Porque qual é o desafio? O desafio é você alocar, para quem está atendendo, claro, tem o custo do atendimento, lógico, né? Então, para quem está atendendo, é o quê? É maximizar ganhos e minimizar custos de atendimento. Então é lógico que métodos que não levam em consideração você como investidor são métodos extremamente atraentes para que o mercado utilize, para que você faça a sua alocação, entenda e você possa receber a mesma explicação serve para todo mundo. É uma explicação só. Ao passo que considerar os objetivos, considerar essas realidades todas, aí requer mais tempo. E é por isso que você tem que se preocupar com seus objetivos para participar desse planejamento e não aceitar uma alocação pré-pronta, sem refletir sobre ela e sem ver a adequação dela para você. De forma nenhuma, você tem que participar desse processo também. Então isso é importante demais. Então aquela coisa assim, eu vou confiar 100% no especialista. Legal, mas o especialista, ele não vai ser especialista na sua vida, né? Entender como que você se sente quando o investimento cai, ele não sabe o que você está planejando na sua vida, o que você quer fazer, ele vai pegar e te enfiar um modelo padronizado e acabou. Então assim, né? Preciso aprender sobre investimento? Posso aprender o suficiente para eu não ser enrolado. É isso que a gente quer. Agora, é lógico que os especialistas vão ter toda a
a sua contribuição e pode nos ajudar, uma vez que você já tenha parâmetros macro definidos de alocação, você já saiba o que você quer. Então, quando você sabe o que você quer, os especialistas são muito úteis, então você pode extrair o melhor deles, que é você extrair aquilo que você já sabe que você precisa, que você deseja dentro de um planejamento que é financeiro pessoal seu, né? É o seu planejamento. Como que um especialista vai fazer o seu planejamento? Não tem cabimento, né? Então, o recado de hoje, a reflexão de hoje é essa aí. Método de investimento. Aí sim, eu não estou falando de uma situação que o que eu estou dizendo é uma regra que às vezes a gente fala de conceitos que são amplamente difundidos e já são realidade, né, no mercado. Aquela história de investir para longo prazo, buscar ações com fundamento, tal, esse tipo de coisa. Não é esse tipo de afirmação. Neste caso, eu estou fazendo uma afirmação que é a minha opinião pessoal mesmo. É como eu vejo essa questão, porque o dilema da alocação não foi resolvido até hoje. E modéstia à parte, do que existe, modéstia à parte, eu acho que o método que eu uso desde um pouco antes de 2015, desde 2015 que eu comecei a ensinar, e aí em julho agora saiu o livro também, aí o Investimento Perfeito, esse método, ele parte da sua necessidade. Então eu realmente acho, do fundo do meu coração e da minha experiência, que não existe método de alocação melhor do que esse. Tá? Ele em várias coisas ele captura insights do Goal Based Investing, né, o GBI, que é uma maneira que tem algumas literaturas em inglês sobre isso, não tem muita coisa aqui, mas também não tem muita coisa não, tá? Mas é uma maneira diferente de você ver investimento, é você levar o indivíduo a realizar os objetivos que ele tem na vida. Para isso que serve finanças, para isso serve investimentos. Não é para simplesmente ficar falando na conversinha dos adolescentes, seus filhos, seus netos, não é verdade? Então a ideia é essa, a ideia era trazer essa afirmação para que você sempre, absolutamente sempre desconfie de qualquer método de alocação. Não vou dizer desconfiar no sentido ético, mas vou falando de desconfiar no sentido crítico que você tem que ter, ou pelo menos fala, deixa eu entender melhor isso aqui. Em que ponto isso aqui está levando em consideração a minha realidade particular? Ah, não, é porque leva sim, porque você vai fazer um perfil de risco, então em cima do perfil você vai calibrar. Não, isso não é. Isso, você já tem um método e depois você me usa ali para definir proporção. Não, mas isso aí não é um método, entendeu? Isso aí não é um método que parte da personalização. Então eu acredito que cada pessoa, cada indivíduo é diferente, tem objetivos diferentes, tem maneiras de viver diferentes, tem anseios diferentes. Então por isso a alocação deve se basear nisso. Então esse é o bate-papo de hoje, papo reto, para a gente poder sempre ter algum grau de crítica sobre isso. E outra coisa, não estou falando para você ter o grau de crítica só sobre o método que os outros falam, não. Tenha sobre o que eu falo também. Tenha sobre o que eu falo. Avalie, porque o que vai valer é aquele método que você conseguir levar adiante, que você conseguir executar e que seja claro para você, te dê âncoras fixas, né? Te dê sustentação para na hora que o mercado der uma balançada, você sabe o que você está fazendo, você aproveita as oportunidades e tudo mais. E não algo que no primeiro vento você vai ficar lá sem saber para onde vai, olhando para cá, e principalmente continuar ficando viciado de conteúdo de rede social, de canal de YouTube, de site, não sei o que. Você não tem que ficar viciado. Qualquer método que te mantém viciado com esse monte de informação, ele não está te ensinando nada. Ele não passa de um entretenimento, né? Não passa de um vício que está sendo gerado em você para você continuar consumindo conteúdo. Você tem que escolher se você quer se educar financeiramente realmente ou se você quer só ficar acompanhando conteúdos e informações que são pílulas de grandes ideias a cada semana, né? Então, poxa, quisera eu ter uma grande ideia a cada década, quiçá a cada semana. Então, realmente, se tem gente capaz de te dar grandes ideias a cada semana, então eu acho que são gênios, tá? Beleza? Ou não. Então é isso, fica o recado aí, fica esse de novo, esclarecendo e colocando aqui o pingo no i. É realmente 100% disso que eu fiz nesse podcast de hoje, é a minha visão, a minha conclusão da coisa, desse tempo de mercado, do tempo que a gente vê as coisas acontecerem, beleza?
e cabe a você olhar esse podcast e rechaçá-lo completamente, criticá-lo completamente, ou concordar completamente, ou concordar parcialmente, enfim, da maneira como você quiser construir o seu próprio conhecimento e valide na sua experiência prática. O que vale é aquilo que a gente conseguir validar na experiência prática e confirmar como real. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.